Olá, espero que se encontrem bem e, tal como prometido, esta semana vamos trazer uma estratégia que lhe permite comunicar de uma forma eficaz, ou seja, comunicar de uma forma assertiva. O que é comunicar de uma forma assertiva? É comunicar de uma forma clara, que realmente percebam aquilo que nós estamos a dizer, sobretudo numa situação de conflito ou numa situação desagradável. Permite que você defenda os seus direitos, sem ultrapassar os direitos do outro, ser muito bem entendida ou entendido e, sobretudo, ter tranquilidade no fim de comunicar. A estratégia chama-se DEC, que significa D de descrever, E de expressar, o outro E de explicar e o C de consequência. Portanto, DEEC da estratégia DEC. É um simples passo a passo que lhe vai permitir ter efetivamente um discurso muito eficaz. E então passamos a exemplos. Quando estamos numa situação difícil de comunicação, nós devemos, primeiro passo, de descrever, dizer ao outro, em virtude de me estar a acontecer isto, ou de me estares a dizer isto, portanto, descrever a situação, eu expresso o que estou a sentir. Em virtude de me estares a dizer isto, ou em virtude de me estar a acontecer isto, eu sinto-me assim. Sinto-me injustiçada, ou incompreendida, ou desrespeitada, ou desrespeitada. Portanto, descrever é expressar. E depois vem o explicar. Em virtude de ter acontecido isto, eu sinto-me assim, eu preferia que tivesses reagido assim, ou que tivesses feito assim, ou que tivesses tido outra atitude. Portanto, explicar o que é que gostaria que efetivamente tivesse acontecido. E depois vem o C, que é a consequência. E então vamos recapitular. Em virtude de ter acontecido isto, isso fez-me sentir desta determinada maneira, eu preferia que tivesse sido assim, assim, assim. Consequência, eu não vou, ou não posso, ou não consigo ajudar, ou não concordo, ou não cedo, isto adaptando à situação que tiverem em mente. Vamos dar alguns exemplos práticos. Imaginem que alguém vos pede para trocar um turno, um horário, vocês já tinham planeado coisas para esse dia e a pessoa insiste ou pede a alguém para vos pedir. Então, vocês podem dizer assim: em virtude desta mudança de turno, ou teres mudado o turno sem me dizeres primeiro, eu sinto-me injustiçada, sinto que não tiveste uma atitude correta, isso faz-me sentir mal, eu preferia que tivesses falado comigo antes, consequência, eu não vou mudar de turno. Portanto, esta é a dinâmica da comunicação. Quando vocês explicam à pessoa, descrevem a situação, portanto, estão a focar a situação em particular, dizem o que é que estão a sentir e ninguém vai questionar o que é que aquela situação vos está a fazer sentir, porque o que vocês estão a sentir é vosso, é único. Vocês explicam como gostariam que a pessoa tivesse feito, ou tivesse dito, ou tivesse procedido, e depois dão a vossa conclusão, a vossa consequência, se pactuam, se não pactuam, se cedem, se não cedem, se podem atender esse pedido ou se não podem atender esse pedido. Portanto, descrever é expressar o sentimento, explicar como é que gostaria de ter feito e depois a consequência. É muito importante também treinarem esta comunicação com os mais pequenos, porque as crianças percebem muito bem. Filho, filha, em virtude de teres tido esta atitude, isso faz com que a mãe ou o pai se sintam mais tristes ou se sintam desrespeitados. Preferíamos que tivesses agido de tal maneira e, portanto, terás que ter uma consequência. Por exemplo, pode também ser aceite. Não se esqueçam que estamos a falar de comunicação verbal, mas que o corpo também fala, os silêncios também comunicam, a expressão corporal também comunica, o nosso corpo comunica mais de 75% das nossas mensagens, portanto têm que ser verdadeiros quando estão a falar, não adianta ter este treino e isto não vir de dentro, não ter verdade, não ter coerência relativamente ao vosso ser. Portanto, para que a comunicação flua, ela tem que ser verdadeira. Façam isto passo a passo, treinem, porque a comunicação é treinada, ninguém nasce a comunicar bem ou a comunicar mal. Esta competência treina-se como outra competência qualquer
e, portanto, dou-vos esta sugestão com votos que treinem muito, que comuniquem muito bem e, sobretudo, que comuniquem com muito amor. Aquele abraço, fiquem bem e até para a semana.